Nós temos nos motivado a evangelizar o maior número de pessoas possível. O fato é que o livro de Mateus foi escrito um pouco depois da ressurreição de Jesus, e em grego, língua universal da época, com o objetivo de levar a todos o Salvador. De acordo com o pesquisador Orlando Boyer, Israel foi chamado do Egito para cumprir uma obra na Terra Prometida, assim como Jesus também foi chamado do Egito para cumprir uma missão nessa terra e saliento aqui, no mundo todo. Eu sou Vitor Cavalier. Seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos dar início à nova revista da Escola Bíblica Dominical, que tem como objeto de estudo o livro de Mateus. E aqui mais especificamente, Jesus como Messias e Rei. Mas olha o que é dito aqui na lição 1, a genealogia e o nascimento de Jesus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 e o capítulo 2 de Mateus. Mas antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, caso você não seja inscrito, e também deixar um gostei nos botões daqui de baixo. Assim você vai ajudar a divulgar esse trabalho a outras pessoas. Se você tem grupo ali da Escola Dominical no seu Facebook, ou então ali no seu grupo de amigos do WhatsApp, não esqueça também de compartilhar com eles, porque assim você vai ajudar a divulgar esse trabalho. Bem, olha o que é dito aqui no texto áureo, Mateus 1:21. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. É importante destacar, segundo o autor, que a palavra evangelho significa no grego boa nova ou boa notícia, e cada evangelista escreveu essa boa nova. O autor vai falar que Mateus enfoca que Jesus é o Messias prometido, esperado por Israel. Isso é bastante interessante, porque todos os evangelhos vão falar de Jesus Cristo, mas cada um ali com um objetivo diferente. O teólogo Rodrigo Silva vai falar que Deus não é contraditório, mas ele é paradoxal. O que isso significa? Qual é a diferença? Contraditório é eu dizer pela parte da manhã, eu sou assembleiano, e pela parte da tarde eu chegar aqui e dizer, como eu disse, eu era batista. Não tem ali sentido, as duas coisas não podem ser verdadeiras. Mas paradoxo é como dizer que uma luz quente, ao mesmo tempo que amolece uma substância, endurece outra substância. Significa que ela produz resultados diferentes. Jesus é paradoxal. Jesus é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Na Bíblia nós vamos encontrar a Trindade, que é 3 mesmo em 1. Para matemática é impossível, mas no mundo espiritual é possível. Assim nos evangelhos, 4 evangelhos falando do mesmo assunto, mas todos para um grupo diferente de pessoas com objetivos diferentes, e é muito interessante que os 4 juntos se completam. Ao longo dessas aulas nós vamos abordar os temas específicos do livro de Mateus. O teólogo Tasker vai falar que Mateus ensina Jesus como o rei messiânico, vindo ali da casa de Davi, tendo essa descendência de Davi. Hoje nós vamos estudar sobre temas específicos, como o anúncio do nascimento de Jesus, os magos e a fuga para o Egito. Então vamos dar início a essa aula. Então agora vamos para o ponto 1, que é o Evangelho segundo Mateus. Olha aqui sobre o autor, data e local, Mateus 9:9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Lembrando que Mateus era um dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. E muitos ali dão a Mateus a autoria desse evangelho. Lembrando aqui que, segundo Wright, uma tradição digna de confiança abriu a Mateus a autoria desse livro. E Halley vai falar algo interessante. Desde os primórdios da igreja, a começar por Papias, discípulo do apóstolo João, admitiu-se que o autor desse livro é o apóstolo Mateus. Ou seja, embora não seja expressamente dito, todos ali confiam a Mateus a autoria desse livro. Agora, quanto à data, foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo, razão pela qual não se refere à efetiva queda de Jerusalém. O livro foi manuscrito antes de 70 depois de Cristo. É interessante que uma lenda diz que Mateus ali pregava na Palestina por alguns anos e viajando ali para outros países. Olha o que é dito aqui por Halley. Escreveu seu evangelho originalmente em hebraico e anos mais tarde, talvez pelo ano 60 depois de Cristo, apresentou dele uma edição mais completa do grego. Não há registros das pregações de Mateus. Todavia, nós temos hoje o registro do Evangelho de Mateus. Isso é muito interessante, porque quanto serviço Mateus ofereceu para a humanidade com esse Evangelho maravilhoso. É interessante também que os eruditos concordam que foi escrito antes de qualquer outro dos Evangelhos. Ou seja, Mateus é o primeiro na cronologia da Bíblia e também temporalmente, literalmente, na história. Foi escrito antes do ano 70, ou seja, antes de Jerusalém ser destruída. E agora,
Para a maioria dos eruditos, Mateus era provavelmente o mais culto dos apóstolos, já que proveniente da categoria dos publicanos, os quais trabalhavam para os romanos. Lembrando aqui que pouco se sabe sobre a vida de Mateus, a não ser que ele era coletor de impostos do governo romano. E lembrando aqui, de acordo com Halley, a profissão de coletor de impostos fê-lo costumar-se a tomar notas, ou seja, durante o seu processo de ser companheiro pessoal de Jesus, ele certamente anotou ali tudo que acontecia ao redor de Jesus durante todo o seu ministério público. Existe uma certa lenda, algumas especulações ali que dizem que Mateus é a cópia do Evangelho de Marcos. Isso é totalmente absurdo, até porque não tem nem certeza se Marcos conheceu Jesus de fato, ou seja, por que Mateus iria copiar de alguém que não foi testemunha ocular, sendo Mateus testemunha ocular e sendo ele um dos mais inteligentes, um dos mais preparados apóstolos de Jesus naquela época. Não haveria necessidade. Portanto, o Evangelho de Mateus é bem original. Então agora vamos falar sobre Mateus e os 4 evangelhos. Olha o que é dito aqui em Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É importante lembrar que os evangelhos são sinóticos, ou seja, eles apresentam o mesmo ponto de vista, mas é importante ressaltar que eles falam para públicos diferentes, ou seja, quem escreve a mensagem tem um receptor diferente, um objetivo diferente, embora todos esses tenham o mesmo objetivo, apresentar Jesus Cristo a toda a humanidade. Olha o que Wright vai falar acerca disso. Olha o que Wright vai falar aqui. No caso de Mateus, ele foi escrito para toda a humanidade em geral, mas para o judeu em particular. A intenção de escrever esse livro para os judeus a gente pode observar por alguns fatos. Primeiro fato, o grande número de citações do Antigo Testamento. O judeu não ia aceitar a mensagem de qualquer jeito. Então, ele teve que voltar às escrituras antigas para provar que Deus não estava criando nada novo. Ele só estava cumprindo a lei e indo fazer tudo que ele estava fazendo através da lei. Segundo fato importante, as primeiras palavras do livro, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Os judeus precisavam entender que Cristo estava sobre o pacto davídico e abraâmico. E terceiro ponto de vista, a ausência geral das explicações dos costumes judaicos, já que era para o judeu, não precisava de muitas explicações sobre a própria cultura deles. Lembrando aqui, o Evangelho de Mateus é o Evangelho do Rei. Isso nós podemos observar, segundo Boyer, nos primeiros capítulos Jesus é apresentado como Rei dos judeus, e lá nos últimos capítulos ele é o Rei soberano sobre toda a terra, exaltado e em grande glória. Outro ponto interessante aqui são os outros evangelhos. Olha aqui, Marcos é conhecido como o Evangelho do Servo. Ele é feito ali especialmente para os romanos. Isso ele tem o propósito de que eles compreendam que Jesus, o Deus que fez o homem, veio para se sacrificar por toda a humanidade. Objetivo de Marcos. Agora olha de Lucas, conhecido como o Evangelho do Filho do Homem. Foi feito para os gregos com o objetivo de apresentar Jesus, Filho do Homem, enviado por Deus para toda a humanidade. E por último ali, João, conhecido como o Evangelho do Filho de Deus, que acentua Cristo como Filho de Deus, existente desde o princípio e também da presença do Espírito Santo. Pagliarim vai resumir isso muito bem. Olha o que ele vai dizer. Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos. O Evangelho reunido é para toda a humanidade. Os evangelhos não se contradizem, não são ali relatos distintos, mas todos ali se completam. Há 4 livros, mas sobre a mesma pessoa. Olha o que Boyer vai falar. O Espírito Santo inspirou os 4 evangelistas para escreverem, cada um do seu ponto de vista, que as 4 obras perfazem uma só. Cada ali tem um conjunto diferente, reunidas, é uma obra maravilhosa e inesquecível. Então vamos para 1.3, que vai falar sobre as características de Mateus. Olha o que é dito aqui em Mateus 1:22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E agora, para mostrar Jesus como o Messias para os judeus, Mateus vai recorrer ao Antigo Testamento, como eu falei anteriormente. Ele vai falar cerca de 40 citações diretas do Antigo Testamento, se referindo a Jesus como Messias, e 60 citações indiretas a Jesus ali do Antigo Testamento. E ele vai falar que muitas profecias ali do Antigo Testamento se cumpriram na vida de Jesus. Quais profecias são essas? Veja aqui.
o Messias haveria de vir por um nascimento virginal, e depois o local do nascimento de Jesus, e depois o retorno do Egito de Jesus. Mateus escreve já sabendo ali da necessidade da esperança do povo judeu. Eles esperavam o Messias, muitos estão esperando até hoje, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas é interessante que ele vai cumprir, Jesus vai cumprir toda a lei. Jesus vai cumprir tudo que fora predito antes pelos outros profetas. E agora, a repetição frequente das palavras reino e reino dos céus relata outro tema importantíssimo no livro de Mateus, que é a questão do reino dos céus, predita lá no Antigo Testamento. E agora nós vamos observar, esse reino dos céus é representado tanto pela igreja, como também pela segunda e triunfante vinda de Jesus aqui na terra. Outro ponto interessante, porque ele fala reino dos céus e não reino de Deus, porque os judeus frequentemente evitavam falar a palavra Deus. Portanto, isso também tem um objetivo, ele sabe se expressar para o seu público-alvo. Isso nos mostra como Mateus foi um bom comunicador. E outra questão é que essas características, o fato de Mateus registrar mais os fatos, não são encontrados nos demais evangelhos. Portanto, são exclusivos de Mateus e merecem atenção dobrada. Hoje nós vamos falar sobre alguns fatos exclusivos de Mateus. Então vamos para o ponto 2, que vai falar sobre a genealogia e o nascimento do Messias. Olha o que é dito aqui na genealogia, Mateus 1,17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio até Cristo, 14. É bem interessante que a genealogia de Jesus em Mateus é traçada através de José, ou seja, a genealogia legal e jurídica, que garante os direitos de sucessor pertencido a cada tribo de Israel através do pai. É certo também que Jesus era filho adotivo de José, isso porque foi gerado pelo Espírito Santo. Outro ponto interessante que a gente pode abordar aqui, segundo Boyer, que o evangelista inicia sua obra acentuando o fato que Jesus tinha incontestáveis direitos legais de ser o Messias, predito nas Escrituras lá no Antigo Testamento. Isso por 2 pontos. Quais pontos são esses? Jesus Cristo era da linhagem de Abraão e de Davi. E segundo ponto, nasceu de uma virgem, como prometido ali pelas Escrituras. E é dito aqui no versículo 1 o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo. Essa é uma expressão judaica que significa que nos próximos versículos, do 1 ali até o 17, constituem as tábuas genealógicas de Jesus, e não necessariamente que esse era um livro de genealogia. E é bem interessante que há somente 2 genealogias no Novo Testamento, aqui em Mateus e lá em Lucas. Isso não é para gloriar a pessoa de Jesus Cristo como as outras genealogias. Não, isso é apenas para provar que Jesus Cristo era da linhagem de Davi e de Abraão. O autor da lição vai falar o seguinte: o evangelho começa com o Gênesis de Jesus Cristo, homem, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus é descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Também vem da linhagem real do rei Davi e Salomão. É filho de Salomão. E isso constitui 2 promessas. A promessa é que através da vida de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, e também que o reino de Davi seria perpétuo. Mas mesmo assim, muitos judeus ainda não acreditam que Jesus é o Messias. Por exemplo, um judeu reconhecidíssimo no Brasil, Sonny Sonnenwright, ele apenas considera Jesus como um irmão, um judeu, que foi aluno de um grande mestre, de um grande rabino, mas que Jesus não é considerado nem um profeta, pois ele mesmo diz que ele não cumpria os requisitos para ser o Messias. E dentre esses requisitos é não ser da linhagem de Davi. O argumento dos judeus são que as genealogias descritas aqui no Novo Testamento, em Lucas e Mateus, se contradizem. Mas será que isso é verdade? Olha o que é dito aqui por Orlando Boyer. De fato, as 2 genealogias têm sido um grande quebra-cabeça para muitos comentadores da Bíblia. Mas olha aqui, antes de tudo há uma coisa certíssima: as 2 listas dos antepassados de Jesus nunca foram contestadas, apesar dos inúmeros inimigos que se esforçam para não conhecer Jesus como o direito do trono de Davi. O mundo tem que considerar essas 2 genealogias como autênticas. Primeiro, a lá de Mateus vai falar sobre o pai adotivo de Jesus, que era José, e depois de Lucas vai falar da genealogia através de Maria. Ou seja, as 2 não se contradizem, mas se completam. Então vamos para o ponto 2.2 dessa lição, que é o nascimento anunciado a José. Olha o que é dito aqui em Mateus 1:21. E ele dará à luz a um filho e lhes porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Esse é um assunto que é narrado apenas em Mateus.
Olha o que é dito aqui. O anjo comunicou a José qual seria o nome do Messias. Jesus é a palavra grega do nome hebraico Yeshua, que significa Yahvé salva ou Yahvé salvador. Você já pode observar que desde a origem do nome a gente pode identificar quem é Jesus e para quê, com qual objetivo ele estava vindo para a Terra. Para salvar a humanidade. Bem, olha o que é dito aqui. Ao informar o nome, foi dito a José a razão, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Mateus 1:21. Mas me parece que os judeus haviam esquecido da promessa que estava lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eles esperavam o Messias não para salvar a humanidade, mas sim para salvar os judeus ali do Império Romano, o que não era o objetivo de Jesus. Embora, aqui eu vou fazer um ponto, Jesus até tenha se posicionado politicamente em alguma situação. Olha o que Jesus vai falar aqui sobre Herodes. Jesus vai chamar Herodes de raposa. Ele se posicionou politicamente e essa era uma crítica àquela autoridade. Naquela época, chamar alguém de raposa significa que aquela pessoa era astuta. Olha aqui a observação. Uma pessoa ardilosa em seu comportamento e que era uma pessoa desprezível. Jesus sabia do autoritarismo de Herodes ali no Império Romano, mas ele também sabia que sua função aqui na Terra não era ser opositor desse império, e sim salvar a humanidade. O seu interesse era muito maior do que qualquer coisa aqui terrena. Olha o que diz aqui em Gênesis 3,15. E porei a inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, que semente é essa? A humanidade que segue Satanás, e a semente dela. Quem é a semente dela? O Senhor Jesus. E esta te ferirá a cabeça. Qual é o ferimento da cabeça? A vitória de Cristo, que Cristo ganhou na cruz. E tu lhe ferirás o calcanhar. Por que ferirás o calcanhar? Porque Jesus passou o sofrimento na cruz para a remissão dos nossos pecados. A vitória de Jesus na cruz também causou a ele sofrimento, que é essa ferida no calcanhar. Mas mesmo assim, ele feriu a cabeça. Agora vamos falar sobre os magos e as mortes das crianças. Olha o que é dito em Mateus 2:2. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. É importante que esse assunto é exclusivo do Evangelho de Mateus. Observe, o Messias chegou ao mundo, enquanto isso, o rei dos judeus em exército, Herodes, é visitado pelos magos vindos do Oriente, guiados por uma estrela, que estavam vindo de longe para adorar o Senhor Jesus. E esses magos são um tema bem interessante. De acordo com Severino Pedro da Silva, que vai falar sobre a vida de Jesus, esses magos não chegam no momento exato do nascimento de Jesus, mas sim cerca de 2 anos depois. Isso porque, observe, eles não encontraram Jesus numa manjedoura, que é Patne, mas sim numa casa, que é Díquia. Outro ponto interessante é que o plano de Herodes de matar Jesus só foi executado apenas 2 anos depois, após ele ter essa informação vindo dos magos. Mas observe o que diz aqui nessa lição. Herodes o Grande chama os principais sacerdotes e escribas para dizerem onde Cristo deveria nascer. O objetivo de Herodes era encontrar e matar o menino. E então os líderes religiosos daquela época apenas disseram que aquela criança haveria de nascer em Belém. Mas ainda falando sobre os magos, esse é um ponto bem interessante, já que é citado apenas aqui em Mateus. O termo mago foi citado pela primeira vez pelo historiador Heródoto no século V. Isso ele se referia a alguns sacerdotes do Império Persa. Isso é bastante importante porque muitas pessoas têm uma visão bem ruim acerca do que é mago. Isso até é compreensível, porque lá no Antigo Testamento os magos são vistos negativamente, como mágicos, assim como era na Grécia. Lá em Daniel nós temos outras pessoas também que são magos que serviam a outros deuses. E até mesmo no Novo Testamento nós temos a história de Simão, que é também um mágico. Só que esses magos aqui especificamente, eles não estão nesse sentido. Observe, Severino Pedro da Silva vai falar que no presente estudo devemos ter em mente que uma significação melhor para a palavra mago, ou seja, está aqui num sentido mais amplo. Aqui são homens tementes a Deus, embaixadores e observe, pode significar astrólogo, bem como também pode ser entendido como astrônomo. Isso significa que não tem nada a ver com mágicos ou então adoradores de outros deuses, mas sim uma categoria bem ali diferente e elevada. O autor da lição vai falar que ali os religiosos não fazem nenhuma questão, enquanto os magos vão atrás de Jesus. O próprio autor da lição vai falar qual é a nossa relação.
Será que nós agimos com indiferença com Jesus ou nós estamos próximo dele querendo adorá-lo? É a mesma coisa que Stamps vai destacar acerca desses magos do Oriente. Jesus é digno de honrarias reais e depois os gentios, não somente os judeus, são incluídos no plano da salvação. Jesus veio não é só para sacerdote, não é só para quem está na igreja, mas também para todo gentil, para todo aquele que está fora da comunidade judaica. Ele alcança toda a humanidade e todas as pessoas. Agora vamos para o ponto 3, que vai falar sobre fuga e retorno do Egito. Olha que vai falar aqui no 3.1, Jesus e José do Egito. Mateus 2:13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo ao Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e a mãe, e foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. É interessante que o Evangelho de Mateus é capaz de espelhar a história de Jesus e de seu pai José com a história de José do Egito. Isso porque, enquanto José teve que preservar a vida do seu povo de Israel, escapando da fome, levando eles para o Egito, José, pai de Jesus, também teve que preservar a vida de Cristo, levando também para o Egito. E Boyer vai falar algo interessantíssimo. Deus mandou para a terra um homem sem pecado, mas não um homem sem tristeza. Quando nós recebemos uma bênção dos céus, nós temos que estar preparados para todo tipo de contratempo. Foi que Maria e José tiveram que enfrentar. Eles decididos a avançar pela graça de Deus, apesar de tão grande aprovação. E como sempre, Egito serviu de lugar ali para refúgio para aquele povo. E aqui nós observamos o método adotado por Deus para preservar a vida de Jesus dos ataques de Herodes. E nós podemos compreender a perfeição dos planos divinos. Stamps vai falar aqui que isso pode ser muito difícil de compreender aos olhos humanos, porque Deus poderia simplesmente afastar Herodes automaticamente e não precisar fazer com que Jesus Cristo tivesse sido refugiado em outro lugar, mas essa não era a vontade de Deus. O plano de Deus na vida de Jesus, na vida da humanidade, foi que isso acontecesse. E também isso cumpriu uma profecia lá do Antigo Testamento. E agora olhe o que é dito no 3.2. Jesus e Moisés, Mateus 2,16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores e de 2 anos para baixo, conforme o tempo no qual com precisão se informara os magos. E aqui mostra que Jesus escapou da morte dos inocentes determinada por Herodes. E isso é bem similar do que acontece com a história de Moisés, não é verdade? Faraó mandou matar todos os meninos egípcios que eram escravos. E também Moisés escapou, indo para o Egito e sendo educado pelo próprio faraó. Assim como Jesus foi levado para o Egito para também ser salvo ali daquela matança totalmente injusta. E apenas algumas curiosidades sobre essa matança. Algumas pessoas podem pensar que tenha sido uma chacina imensurável, incontável, mas na verdade não era assim. Olha o que Orlando Boyer vai destacar, assim como diversos outros pesquisadores. Ele vai dizer que Belém, com seus arrabaldes, não era grande. Continha cerca de apenas 1.000 ou 2.000 habitantes. Isso significa que naquela matança, daquelas crianças daquela idade bem específica, foi cerca de 20 pessoas, 20 crianças ali no máximo. São muitas crianças, mas pela lógica humana, se a gente olhar hoje em dia, a gente pode pensar que seria muito mais pessoas. Não chegou nem a 100, não chegou nem a 50, apenas cerca de 20 crianças. E agora observe, do Egito chamei meu filho. Isso é uma profecia se cumprindo lá de Oséias capítulo 11, versículo 1. É importante lembrar que assim como Moisés foi chamado do Egito, Jesus também foi chamado do Egito para cumprir um propósito. Mas ao contrário de Moisés, Jesus conseguiu completar todo o plano de Deus na sua vida. Lembrando que Israel, como filho adotivo de Deus, foi chamado do exílio do Egito para ir para a terra prometida fazer uma obra. Assim também, agora, o Filho unigênito de Deus, que é Jesus, também foi chamado do Egito para cumprir um propósito nessa mesma terra prometida de Israel, que Mateus está se referindo para aqueles judeus. E não só para os judeus, agora para o mundo todo. Agora vamos para o 3.3, que vai falar sobre a mudança para Nazaré. Olha o que é dito aqui em Mateus 2,23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, e ele será chamado Nazareno. É interessante que ao chegar em Israel, José é alertado através de sonho novamente
que ele deveria ir para Nazaré para que se cumprisse a profecia. É interessante que essa palavra nazareno, como diz Jim Swaggart, não se refere a uma localização, mas sim uma ação. Significa que Jesus seria desprezado, assim como Nazaré era desprezado. E isso, para outros autores como Wright, vão ressaltar que Nazaré era uma cidade totalmente improvável para ser residência do Messias. E agora veja o que é dito na lição. A etimologia da palavra nazareno conduz à raiz nascer ou renovo, do tronco de Jessé sair a rebento e das suas raízes um renovo. O que é rebento nesse caso? Rebento se refere a um broto, que significa um renovo que brota da raiz de uma árvore morta e caída. E qual seria essa árvore morta e esse renovo? A humanidade em geral e Israel em si agora seriam vivificadas através de Jesus Cristo vindo ao mundo. Observe, Jessé foi o pai de Davi, por meio dessa família o Messias viria e assim ele o fez. E observe, um dos títulos mais utilizados nos dias de hoje, preferidos pelos cristãos para se referir a Jesus, é Jesus Cristo de Nazaré, ou então Nazareno. O desprezível, humilhável, o esquecível, mas mesmo assim é o que trouxe a salvação para a humanidade. E antes de encerrar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, deixar sua inscrição se você não for inscrito, para comunicar a outras pessoas acerca desse trabalho. Agradeço por ter ficado até aqui, eu vou deixar as referências aqui na descrição ou até mesmo nesse vídeo. Olha o que é dito aqui na aplicação pessoal. Jesus é o Messias que foi prometido. Sua genealogia e os detalhes do seu nascimento confirmam Jesus como o Messias esperado. Ele está com aqueles que o adoram e veio para perdoar nossos pecados e abençoar toda a humanidade. E é isso, querido. Fique com Deus, que Deus abençoe sua casa e sua família. Amém.